Prepare-se que o nosso dia vai mudar. Com muita alegria e um astral pra lá de bom, o programa Olha Ela chegou pra te encantar. Com informação e pura emoção. E agora a tela se abre para um bate-papo que te abraça. Chega com Márcia Perinotti, é o papo aberto que te encontra e te satisfaz. Com Márcia Perinotti, a conversa flui. Histórias que inspiram, que fazem sonhar. Profissionais que ensinam, curiosidades que seduzem. Olá, sejam todos muito bem-vindos no programa Olha Ela. Hoje estreia do nosso quadro Papo Aberto, pela TV Votorantim, canal 8 da Claro TV. E na estreia do programa de hoje, no quadro Papo Aberto, eu trouxe um casal incrível que vai trazer para vocês muita informação, muito conhecimento da área que eles atuam. Eles são empresários, são terapeutas, mentores, trabalham transformando a vida de muitas pessoas. Sejam bem-vindos ao meu programa. Gratidão, Márcio, por nos receber aqui no programa Papo Aberto. É uma honra estar aqui com você. É uma honra, um prazer estar aqui e poder contribuir com você, com o programa, com a audiência aí também. Que bom. Olha, a gente quer saber o que levou vocês para este caminho, não é? Vamos chamar de transformação, não é? De transição pessoal, empresarial. O que os levou a isso? Eu falo que foi toda uma jornada, né? Acho que as coisas acontecem uma coisa após a outra, né? E eu saí da roça em 2017, eu nasci no interior, nasci no meio do mato, né? E gosto de natureza pra caramba. Isso aqui pra mim está conectado com a minha essência, né? E eu trabalhei na agricultura por muito tempo. Eu fui para engenharia em 2014, fui fazer engenharia de produção. E na engenharia eu estava 3 anos já fazendo a graduação e eu fui para o mercado de trabalho, fui entrar na indústria em si. E na indústria eu comecei meus primeiros desafios, vamos falar assim, emocionais, de ansiedade, sobrecarga, de ambiente que não era tão confortável, era tóxico, de um ambiente de trabalho mais pesado, né? E nesse processo eu falei, cara, eu preciso me desenvolver, eu preciso buscar ajuda porque estava sobrecarregado, estava ansioso, estava me incomodando, né? E aí foi onde eu comecei a buscar meus primeiros programas de desenvolvimento mesmo, fui buscar mentoria, fui buscar terapia, fui buscar coach, fui buscar várias metodologias diferentes para me ajudar. E nisso eu entendi, falei, opa, eu preciso entender de mim primeiro para eu estar bem ali nesse processo. E aí teve várias questões de relacionamento, outras áreas em si, né, que foram surgindo, né, que foram, vamos falar assim, problemas que foram surgindo na minha vida de relacionamento pessoal, financeiro e coisas nesse sentido, né. E aí eu mergulhei, fui buscar. E aí, como eu estava na indústria, eu tinha um objetivo de crescer e chegar a posições de liderança, eu falei, eu preciso saber de gente, né? Mas para saber de gente, eu falei, eu preciso saber primeiro de mim. Então eu falei, preciso me aprofundar mais em mim. E aí fui fazer formação em PNL, que é Programação Neurolinguística, foi uma das primeiras ferramentas, não a primeira, mas uma das primeiras ferramentas que eu fui aprofundar mais. E aí eu comecei a me apaixonar mais por essa área, né? E uma das viradas foi quando eu mudei para Curitiba, eu não era de Curitiba, né? Eu mudei para Curitiba, eu fui numa palestra, e nessa palestra esse palestrante ele falou de tecnologia, de que o mercado de trabalho lá na Alemanha, a mesma fábrica que produzia X aqui em Curitiba, tinha 400 pessoas, lá tinha 4. E eu falei, caramba, o que vai ser do pessoal? Como é que vai ser essa loucura de ansiedade, de realmente desse emocional? Como é que as pessoas vão lidar com isso? E ali, para mim, parece que ativou algo do tipo assim, mergulha e vai mais a fundo. E aí foi onde eu tomei a decisão de mergulhar em mais formações, e aí fui fazer várias formações na área do desenvolvimento humano, neurociência, PNL, metodologia do coach, várias outras metodologias. De lá para cá, vou jogar por baixo, são mais de 2, 3 mil horas estudando isso, mergulhando isso, mas aplicando muito na minha vida, né? Então, eu acho que foi uma soma de fatores que trouxe de lá para trás um engenheiro técnico, pragmático, para uma área de pessoas, para uma área de humanas, vamos falar assim, né? Uma mudança bem radical, né? Com uma mudança certeza. total na sua vida, né? Exato. Foi uma virada, né? Só que eu já gostava de gente, então foi meio que as coisas foram meio que se complementando, né? Mas vou deixar a Gabi falar um pouco da jornada E a dela. Gabi? Também foi uma mudança, assim, bem Também radical. foi uma mudança, mas eu diria, claro, né, sempre tem essa mudança, mas eu diria que foi muito mais uma busca que já vem há muito tempo interna, porque eu sempre fui apaixonada pelo desenvolvimento humano, pelo autoconhecimento, por se aprofundar dentro de si. Então eu já buscava isso desde a minha adolescência ali em si, né, toda essa questão.
porque era isso que brilhava meus olhos, digamos assim. Era isso que me encantava e eu queria mais da vida justamente nesse caminho. Então, em 2020, eu comecei a empreender na área do marketing ali, mas sempre com foco em profissionais do desenvolvimento humano. Então, a gente foi fazendo, né, juntos, inclusive, muitos cursos, muitas formações aí, principalmente quando a gente estava trabalhando com os profissionais do desenvolvimento humano, até que chegou o momento em que a gente criou o Retiro, e depois chegou o momento que a gente entendeu que, de fato, essa era a nossa maior transformação para o mundo. Era isso que a gente poderia entregar de mais transformador para o mundo. E aí a gente fez a virada da empresa em si, para entregar apenas no desenvolvimento humano, para fazer entregas, né, tanto do Retiro, mas também em programas individuais, empresariais, né, mas nessa área do desenvolvimento humano, porque é isso que nos toca. Porque desde lá de trás, né, qual que era a minha, digamos assim, a minha briga com a vida, né? Eu me sentia não me sentia boa o suficiente. Eu achava que eu sempre tinha que fazer mais e nunca seria o suficiente. E isso era uma dor muito profunda minha, eu me cobrava demais, né? Nos relacionamentos também, tive vários relacionamentos que não deram certo, ou deram certo até onde tinham que dar, mas não chegou naquele lugar que eu queria chegar, que é um casamento, né? Que eu e o Ed hoje somos casados. Então, eu precisei olhar para mim, para eu realmente conseguir conquistar aquilo que eu gostaria na minha vida. Então, foi essa jornada que me trouxe até aqui também. E aí a gente se tornou sócio nesse processo, inclusive a gente se conheceu num curso de autoconhecimento, né? E aí essa jornada ela foi se aprofundando cada vez mais, veio o primeiro retiro, o segundo retiro, e aí estamos hoje realmente contribuindo na transformação da vida das pessoas, porque é isso que de fato motiva a gente e é o que a gente sente lá dentro que é o que a gente entrega para o mundo, sabe? Então, aí veio a ideia, surgiu de tudo isso, de vocês formarem, né, o Retiro Luz da Essência. Isso. É isso. Após tudo isso. Então, foi assim, uma virada na vida dos dois. Sim, na verdade o retiro, ele tem uma história também, né? Porque o primeiro retiro, a gente na verdade queria participar de um retiro. Só que a gente não achou aqui na região de Curitiba, né? Um que não fosse, por exemplo, uma semana, né? Que a gente sabe que existem esses retiros também, fosse um mais curtinho ali da virada do ano mesmo, e que a gente começasse o ano olhando pra gente, olhando pro nosso interior, aquilo que a gente realmente quer pro ano, soltando o ano anterior também, né? Então, a ideia do retiro surgiu disso. A gente não achou esse retiro, né, no valor que a gente gostaria de pagar também. Então, a gente resolveu criar esse retiro na chácara da minha família, né, e foi o primeiro retiro Luz da Essência que a gente teve, inclusive tinha outro nome naquela época. E a gente buscou, de fato, né, desde o primeiro momento, trazer essa transformação ali no retiro. E aí isso foi na virada de ano de 2022 para 2023. Em 2023 a gente ficou pensando se faria de novo, se não faria, né, a nossa empresa estava com outros focos naquela época. E aí chegou no final do ano ali, mais ou menos, a gente decidiu fazer em outubro. Só que em outubro a gente ainda não tinha nenhum inscrito no retiro. Chegou a data, a gente não tinha os inscritos. Aí a gente mudou para dezembro, para 16 e 17 de dezembro. E nesse segundo retiro, a gente não colocou tanta energia, digamos assim, e aí vieram duas pessoas. Essas duas pessoas foram um casal que se conheceram no primeiro retiro, e aí eles começaram a namorar, e agora eles estão noivos, né? E aí, bacana, né? a partir do... E daí a gente entendeu que realmente, né, o retiro ele traz de fato essa transformação, porque eles viveram isso e voltaram. Então a gente colocou foco, colocou intenção ali, que é isso que a gente vive também, para o próximo retiro, que foi o terceiro. E aí no terceiro já teve 29 pessoas ali no retiro, e desde então a gente vem fazendo edições de 20 a 30 pessoas mais ou menos, e já estamos indo para a 8ª edição do retiro também. Então vocês podem me dizer que o Retiro Luz da Essência transforma vidas, e essa transformação, como que vocês veem isso nas pessoas? O que elas falam depois que saem do retiro? O que elas comentam com vocês? Como que foi essa transformação para elas? Eu falo assim, né? O que a gente prega por entregar é aquilo que a gente viveu, né? Então a gente não só estudou, mas viveu na pele. As ferramentas que a gente entrega lá foram ferramentas que curaram e trabalharam a nós mesmos primeiro, né? E a maior parte das pessoas que vão e participam do retiro, agora a gente vai fazer a 8ª edição, que é a próxima edição, elas chegam lá com muitas dores de culpa, de peso, de autocobrança, de ansiedade, de muitas vezes olhar para o passado e ter dores do passado que vem afetando elas. Aconteceu lá na primeira e segunda infância, mas afetam elas até hoje. E aí muitas vezes elas nem sabem que isso não é nem que prejudica, mas que afeta ela no comportamento e nos resultados que ela tem no hoje, né? E então assim, tem muito, por exemplo, tem pessoas, nesse último foi uma pessoa que participou lá,
ela estava há 10 anos caminhando com psiquiatra, neurologista, psicólogo, enfim, várias buscas, tomando 10, 15 remédios ali em si. Tem um vídeo, inclusive, lá no nosso Instagram, que ela fala isso, né? Ela fala exatamente isso. Estava 10 anos nessa busca e ela não conseguia sair de uma depressão. E a história dela foi muito, muito profunda, porque ela ligou para a irmã dela mora fora do Brasil, mora em Londres, falou, ó, a última vez que você conversa comigo, né? E nisso a irmã dela foi, correu, achou o retiro, né, e escreveu ela, né? E nessa participação dela foi onde ela teve a virada dela, assim, de ela falar no final de retiro, meu Deus, aqui eu mudei, aqui foi, parece que foram 3 dias, mas 3 dias profundos, mas de forma simples eu consegui entender como perdoar, como soltar meu passado, como liberar aquelas mágoas que eu tô guardando há anos ali, que vem me machucando, né? Então, assim, as pessoas chegam muito, algumas delas muito machucadas, outras com problema na área de relacionamentos, outras com problemas na área profissional, com ambiente tóxico, ou que elas querem ter mais leveza, ou querem sair dessa loucura, né? Eu falo assim, lá no Retiro a gente traz muito, né? Lá fora é diferente, né? Por quê? Porque lá dentro, assim, as pessoas passam um processo profundo realmente ali de olhar para si, né? Então, eu vejo muito assim, o que eu mais ouço das pessoas é esse processo de conseguir parar, olhar para ela, se conectar com quem ela é, né? O Retiro Luz da Essência tem esse nome, né? A Luz da Essência é levar a pessoa para essa conexão mais profunda com ela, né? Para que ela realmente saia de lá e olhe para a vida e fale, cara, é mais simples do que eu imaginava, pode ser mais leve, pode ser mais fluido, pode ter menos sobrecarga, eu posso me cobrar menos, eu posso me culpar menos, eu posso viver uma vida mais fluida, né? Então, a gente tem trazido muita narrativa, né? Por uma vida mais leve e fluida, né? E o que a gente tem falado muito é sobre o retiro não é só um retiro. E cada vez mais a gente quer trazer esse movimento, porque se as pessoas melhoram, a sociedade melhora. Se as pessoas se tornam mais conscientes de quem elas são, Curitiba melhora, a região melhora, enfim. Então, é um processo que vai muito além só do ser em si, porque quando eu melhoro o ser, automaticamente um ser, né, uma pessoa, eu melhoro uma sociedade, eu melhoro as pessoas como um todo, e é o que a gente acredita, né? A gente atende empresários dentro de programas e projetos e todas as coisas que a gente faz, e a gente fala, não é sobre você empresário, você é o primeiro a se transformar, mas é todo o seu time, é pessoas, fornecedores, clientes, então isso é uma cadeia, né? Então é uma transformação conjunta, então é meio que isso. E vocês veem que pessoas que estão assim estabilizadas, né? Estão assim fazendo sucesso, mas às vezes ela não tem essa paz interior, não é? E essa leveza da vida acontece muito. Que vocês trabalham também com acompanhamento de pessoas depois, não é? Não só o retiro, mas também tem os acompanhamentos. Acontece muito isso? Acontece, com certeza. Porque por mais que às vezes a pessoa conquistou muita coisa fora, às vezes ela ainda está com aquele vazio interno, que ela não consegue suprir de jeito nenhum. Às vezes os relacionamentos dela não estão legais, né? E isso tudo por quê? Porque lá dentro dela tem crenças, tem programações, é como se fosse uma frase que está dizendo lá para ela, olha, não tá legal ainda. Olha, isso aqui não tá bom para você ainda, esse relacionamento não tá bom. Então essas crenças e essas programações, elas vão ditar como que vai ser a vida dessa pessoa. E por que transforma tanto em 3 dias, né, como é o retiro, ou até nos programas individuais, que eles também são mais rápidos, digamos assim, porque não precisa levar anos para resolver essas questões. Isso funciona de uma forma tão rápida porque a gente vai lá no inconsciente da pessoa. É lá no inconsciente que a gente consegue mudar essa programação, a gente consegue mudar essa crença. E a partir disso, a pessoa já se sente mais leve, às vezes no dia seguinte, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela participou do programa individual e ela buscava realmente se sentir melhor com ela mesma, porque ela vivia num ambiente de trabalho tóxico, né? E se cobrava demais, né? E tudo mais, não conseguia dormir. E aí, a partir do programa, a partir da primeira sessão, ela já melhorou 40%. Na segunda sessão, ela já se posicionava no trabalho. Ao longo do processo, ela já dormia a noite inteira, que era algo que ela não fazia antes. Então, é profundo de verdade. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor?
vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. A pior violência é a que amarra a sua cidadania. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Estamos de volta com a Gabi e o Ed. E eu quero saber de vocês como é a continuidade, né, que vocês dão de programas para as pessoas que precisam. Como vocês dão esse atendimento a essas pessoas. E quem são as pessoas que precisam desses programas? Legal, legal. Tem muita gente que chega até nós hoje, né? Não só pelo retiro. O retiro eu falo que eu sempre gosto de usar a metáfora, é um trem que a pessoa sobe, ela vai descer numa próxima estação, né? Mas tem várias pessoas que chegam em diversos meios pela gente, né? Eu quero entrar só num programa, por exemplo, a gente tem um programa que é só para empresário. E o que a gente ajuda o empresário lá? Isso é um processo muito legal, porque o empresário ele sempre acha que ele precisa de processos, pessoas, benefícios, trabalhar tudo isso, né? Olhar mais por o lado da gestão, das ferramentas, né? Tudo isso é totalmente importante e relevante. Só que se o empresário não mudar primeiro, não muda o negócio. E se o empresário não entender de gente nessa era de tecnologia que está cada vez mais acelerada, as pessoas estão mudando, a mentalidade das pessoas estão mudando, o comportamento das pessoas estão mudando, não tem como ele liderar um time, né? Não tem como ele ter performance na liderança frente a um time, né? E a gente já teve casos, assim, os mais bizarros e absurdos possíveis de liderança, tipo assim, empresário que não gostava de gente de forma alguma, não gostava de lidar com gente, ela queria ficar trancada na sala dela, não falar com ninguém, não conversar com ninguém, porque ela não gostava de gente, ela odiava gente, né? E o caso dela é muito, muito forte, porque as pessoas ficavam na empresa dela uma semana, no máximo um mês, e saíam, era assim, contratando o tempo todo, né? E aí, se você olhar para o mercado, você vai falar, não, porque as pessoas não querem mais nada, porque as pessoas não querem saber de trabalhar, porque não tem mais funcionário bom. Você vai olhar, muitos empresários talvez trazem essa comunicação. Só que no caso dela, ela olhou e falou, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E a mudança dela foi tão profunda, o olhar dela, e aí a gente não trabalhou só ferramenta, eu poderia dar para ela 1000 ferramentas assim na mão dela, né? Mas a gente trabalhou ela interna, tanto que agora essa semana eu fiz uma conversa com ela, né? Fiz um feedback com ela finalizou uma jornada com a gente, vai voltar para um próximo passo com a gente agora. E ela trouxe assim, Ednilson, eu me transformei primeiro. Para mim, a primeira e maior transformação não foi no meu negócio, foi em mim. E isso foi o ponto mais importante. E aí eu perguntei para ela, e aí, como é que tá hoje a questão de time, funcionários e tudo mais? Ela falou, a mais nova no meu time tem 5 meses e a mais velha tá chegando a 10 meses, né? E o que mudou? E aí, outra coisa que ela falou assim, ela falou, hoje eu sinto prazer em lidar com pessoas, eu sinto prazer em liderar, em estar ali junto com as pessoas, né? Então, as pessoas que precisam, eu estou falando nesse caso de empresário, né, específico, né, porque tem vários outros casos de empresário que não consegue delegar, não consegue dar feedback, não consegue demitir, não consegue se comunicar, não consegue se posicionar. Existem vários casos que a gente ajudou, mas tem casos de pessoas que chegam até a gente e que querem, sei lá, quero transicionar minha carreira, quero mudar de carreira em si. A gente tem ajudado pessoas assim. Tem pessoas que chegam até a gente que estão num relacionamento ou nunca conseguiram ter um relacionamento duradouro, um relacionamento saudável, um relacionamento bom, e elas querem curar essa área do relacionamento. Tem pessoas que chegam que, sei lá, só querem realmente crescer ou viver uma vida mais leve, ou estão se cobrando demais e tal, né? Então, assim, as pessoas adentram nesse programa, algumas após o retiro, né? Outras chegam por outros meios, por indicação, a gente tem bastante pessoas que chegam, tem pessoas que chegam por, enfim, em eventos, a gente vai conectando, né? Então, são muito essas pessoas que acabam adentrando e chegando até a gente nesse contexto para a gente realmente
não só dar uma ferramenta para ela, porque se ela, por exemplo, tem um problema de comunicação, e eu tive problema de comunicação, eu tinha muito medo de se posicionar com quem era mais autoridade que eu poderia só fazer um curso de oratório, mas o curso de oratório não iria me ajudar. Por que não iria me ajudar? Porque o fator que me travava e me paralisava, me bloqueava na questão de comunicação era interno e era pessoal, era algo que vinha engatilhado lá da minha primeira e segunda infância. E eu só resolvi essa questão de posicionamento quando eu olhei para esse processo da primeira e segunda infância, ressignifiquei, dei um novo significado, reprogramei, olhei para isso diferente e automaticamente a minha vida mudou, meu processo de eu se posicionar com as pessoas mudou. Por quê? Porque eu mudei primeiro, né? Então, a gente parte muito do princípio de dentro. Não é eu ir lá e buscar uma técnica que vai resolver um problema que é emocional e comportamental, sabe? Ed, então seria uma cura interna, vamos chamar de uma cura interna para poder ressignificar tudo isso e mudar a vida, mudar. Realmente aquilo que você não consegue mudar sozinho, você precisa dessa ajuda. Isso Exato. É para todos, né? Porque hoje, vocês acham que também hoje as pessoas estão muito no automático, por causa de todo esse mundo moderno, de toda, a gente, né, até comentou antes, de toda essa tecnologia, as pessoas estão muito mais focadas aí, não é? Naquilo que, no celular. Então você acha que isso também atrapalha muito as pessoas, ao invés de estarmos mais conectados, né, com nós mesmos, com a natureza, né, com as pessoas. As pessoas perderam muito essa essência da terra, do natural, e estão muito na aceleração e na correria do dia a dia, né? E tem muita ferramenta hoje no mercado, e quando eu falo ferramenta, existe psicologia, existe PNL, existe hipnoterapia, existe o coach, existe várias ferramentas em si, né? Tem muitas ferramentas que para olhar para a pessoa que elas trazem o entendimento. Então a Márcia vai lá, por exemplo, fazer um processo e a Márcia entende de onde está vindo aquele problema que ela está vivendo. Então, por exemplo, sei lá, eu me cobro demais. Vou para uma terapia X específica e eu vou lá e entendo. Só que uma frase que eu mais falo para as pessoas quando chega até a gente é: entender não quer dizer resolver. Então eu preciso entender, eu preciso resolver. E como é que eu resolvo? Eu preciso olhar de uma maneira mais profunda e dar um novo significado, né? Então eu preciso ir num processo mais profundo de entender qual é a raiz. Porque dentro da neurociência, dentro da PNL, dentro da programação da nossa mente, existe um processo de programação e tudo está programado. Então, por exemplo, se você coloca a tua criança com 2 anos na frente da TV e vai botar um programa que não é adequado para ela, automaticamente aquilo está sendo engatilhado dentro dela. E ela vai ter consequências lá na frente, na adolescência, enfim, né? Então, tudo está programando a gente o tempo todo. E se a gente não toma cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente escuta, com o que a gente assiste, com o que a gente está conectado em si no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive, isso está influenciando. Então, tudo ao nosso redor influencia. E se a gente não cuida com isso, a gente automaticamente é negligente e influenciado por isso, né? Olha, é importante, isso que você disse. Olha, eu estou aqui curiosa. Quero saber se vocês podem aí dar um spoiler do que acontece no Retiro Luz da Essência e também nos programas de acompanhamento feito por vocês. A gente não tem como falar tudo ou especificamente, né? Porque os programas, eles de fato, eles são muito profundos e muito personalizados. Inclusive o retiro, cada retiro, ele já é de fato único, né? Não tem nenhum que é igual ao outro ali em si. Mas de uma forma geral, a gente vai ajudar a pessoa a entender aquilo que está travando ela de alguma forma, seja nos relacionamentos, seja nessa questão de autocobrança, seja na questão da liderança, que nem o Ed colocou também, ou em outras questões, algo que esteja incomodando ela na vida dela. Entender não só o que está acontecendo, mas de onde isso veio, né? Talvez lá da primeira, da segunda infância, de alguma outra coisa que aconteceu na vida dela, e ali criou aquela crença, aquela programação consciente e inconsciente. Mas só entender não adianta nada, às vezes a gente entende, mas não resolve. E o programa, o retiro, ele ajuda realmente a resolver. Então, quando a gente fala de resolver, é mudar essa programação lá no inconsciente, né? E no consciente também, ressignificar o que aconteceu, dar um novo sentido ali para isso, para que a pessoa, na vida dela, ela tenha transformação também. Então, se é no relacionamento, que ela tenha essa transformação no relacionamento também. Se é nessa questão da autocobrança, é nessa questão que ela precisa se transformar também, de confiar mais nela, né? Confiar mais em si. Por exemplo, né? Uma das nossas clientes, ela já tinha o dinheiro, digamos assim, para comprar o carro, mas dentro dela ela tinha muito medo. Tipo assim, meu Deus, e a minha aposentadoria, o que eu vou fazer? Eu não posso comprar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E ela não se permitia fazer nada com esse valor ali em cima. E aí a gente foi fazendo o programa e ela começou a realmente reprogramar, ressignificar essas crenças. E ali na segunda semana ou terceira do programa,
ela já foi lá e comprou o carro dela chegou antes do que era para chegar. Então as coisas de fato foram fluindo ali na vida dela, porque ela mudou isso lá dentro dela. Então basicamente é isso, é uma transformação bem profunda, de dentro para fora, mas que tem resultados tanto internos quanto externos também. Mas tem um retiro vindo aí, Retiro Luz da Essência, me fale mais sobre isso. Isso, Retiro Luz da Essência, a gente está chegando na 8ª edição dele. O próximo Retiro Luz da Essência ele vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2026. Então, ele é um retiro para você começar o teu ano de uma forma diferente, para você descarregar e reprogramar todas as dores que você vem carregando há anos e, de fato, não só começar um novo ano, mas começar uma nova vida, uma vida mais leve, mais fluida e mais conectada com a tua essência. Então, esse é o próximo Retiro Luz da Essência, que vai acontecer numa chácara aqui próximo a Curitiba também. A gente tem pessoas que vêm de outros estados, inclusive, para o retiro, então, se você não é daqui também dá para vir. Mas o retiro ele acontece numa chácara próxima aqui a Curitiba, nos dias 2, 3 e 4 de janeiro. Bom, a gente está quase finalizando. Quero agradecer muito a vocês, gratidão por essa participação no Papo Aberto. Eu acho que vocês trouxeram aí informações preciosas, com certeza. E deixe, né, para que as pessoas saibam aí como contatar vocês, como encontrar vocês. E vocês deixam aí os contatos, que depois vai ficar, né, no nosso rodapé aí do nosso programa. Então esteja à vontade para passar os contatos. Gratidão, Márcia. Primeiramente, gratidão por nos receber aqui, gratidão por estarmos nesse programa. É uma honra estar aqui com você, com certeza. Com um recebimento, de fato, tão caloroso que nem você trouxe pra gente. Eu que agradeço. E se você quiser estar com a gente no retiro, ou quiser saber um pouquinho mais também sobre o retiro, você pode seguir a gente lá no Instagram, @Retiro Luz da Essência. Manda uma mensagem lá pra gente, que também vai ser uma honra receber você. A gente conversa com, vou dizer, 90% pelo menos das pessoas que chegam lá. E, aliás, né, você pode chamar a gente no WhatsApp também, que vai estar aqui para você. E assim, né, acho que agradecer a Márcia aí todo esse processo, toda a condução. E acho que o ponto mais importante que eu até queria falar para quem está assistindo é: olhe para você e olhe para dentro cada vez mais, porque a gente está acostumado na aceleração da vida a olhar sempre para fora, mas se a gente não olha para dentro, a gente esquece de quem a gente é, né? Então, como a Gabi falou, tem o nosso @do-retiro, @Retiro Luz da Essência. Se vocês quiserem acompanhar a gente pessoalmente nos nossos perfis, o meu perfil é @ed.slab, e tem o da Gabriela, como é que é o seu mesmo? Gabriela Paulina. E aí tem o da Gabriela também, que é gabrielapaulina.ms, tá? Segue a gente, acompanha a gente, conversa com a gente. Se você precisar, tiver qualquer dúvida, a gente vai estar aqui para te servir, te apoiar na sua jornada aí também. Gratidão, olha, muita luz a vocês, tá aí, né, pro pessoal. Olha, realmente é uma transformação de vida. E você precisa dessa transformação para sua vida. Você precisa sentir leveza, paz. Tá aí, ó, um casal que traz tudo isso para você e que tem uma luz enorme. Gratidão, gente. Até o próximo programa. Gratidão a você que esteve com o Papo Aberto até agora.